A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o canal Felisberto Moreira. Mais uma vez estamos aqui para gravar mais um vídeo para o canal, para edificar nossos queridos irmãos em Cristo Jesus. O tema de hoje é os grandes problemas que a unção de Deus causou em Davi. É um assunto muito magnífico, um assunto que vamos falar desta personagem extraordinária, Davi, o homem que foi escolhido segundo o coração de Deus. E o impactante que quando leio as Escrituras Sagradas, quando fala desses homens extraordinários, a Bíblia, ela narra as suas virtudes, mas não esconde os seus erros, os seus desvios, as suas graves faltas que cometeram na sua caminhada. A Bíblia é enfática, ela fala da virtude, mas também fala também dos erros dos personagens. Então, irmão, o assunto deste vídeo é os problemas que a unção trouxe para Davi. Vejamos bem, o primeiro rei de Israel foi Saul. Saul, ele foi escolhido por Deus. Muitos dizem que Saul não foi escolhido por Deus, mas claro que foi. O capítulo 9 de 1 Samuel narra como foi a escolha de Saul, né? Saul era da tribo de Benjamim, filho de Quis. E Quis tinha um rebanho de jumentas, e uma das suas jumentas se perdeu, né? E aí Saul, seu filho, saiu mais um moço atrás daquelas jumentas. E iam passando numa cidade, e falou assim, aqui mora um vidente. Tudo que ele diz acontece, né? E aí Saul entrou na cidade lá e viu umas moças que vinham e falou, onde mora o vidente? Falou, está ele lá, ele está subindo, que é hora do sacrifício. Quando Samuel viu ele, aí Samuel lembrou que o Senhor falou, tantas horas te mandarei um homem aqui. E aí Samuel falou, olha, sobe aqui, tem tudo preparado para ti. Né, irmão? E aí, no dia seguinte, separou, fez sacrifício ali, né? E depois falou pro moço, aparta-te um pouco, né? E chamou Saul, derramou o óleo na cabeça dele, falou assim, te ungiu o Senhor sobre tua herdade. Né? Irmão, ele foi atrás de uma jumenta e voltou com o rei.
e voltou sendo rei. E Samuel falou para ele, ó, tal dia, daqui a 7 dias, você me espera lá em Gilgal, que eu vou lá, o Senhor vai te confirmar rei sobre Israel. E foi demorando uns dias. Quando deu 7 dias, Samuel não chegou. Aí ele se apressou, pegou o sacrifício, ofereceu, né? Ofereceu. Quando Samuel chegou, falou, olha, tu obraste loucamente, hoje o Senhor teria te confirmado hoje, mas o Senhor já tem 1 segundo do seu coração. E depois, isso é no capítulo 13 de 1 Samuel. Capítulo 15, né? Samuel falou para Saul para matar todos os amalequitas, né? Desde a criança até os velhos, não deixar ninguém vivo, que era a ordem de Deus. E aí Saul não matou o rei Agag e também não matou o rebanho. Quando Samuel chegou, ele falou assim, eu já cumpri o teu mandato, né? Ele falou, que balidos de ovelha é isso, Senhor? Não, o povo perdoou. E aí, irmãos, Samuel falou, o Senhor tem prazer em sacrifício, sendo que obedece a sua palavra? O sacrificar, o obedecer não o que sacrifica, porque é rebelião é como pecado de feitiçaria. E ali nós conhecemos, irmãos, que Saul falou, o Senhor já tem te rejeitado para que não seja rei sobre Israel. O Senhor já tem procurado outro para pôr no seu lugar. Samuel ia indo e Saul segurou na sua roupa, rasgou a sua roupa e disse, Samuel, hoje rasgou o reino na sua mão. E aí nós conhecemos, irmãos, Davi, no capítulo 16, quando Deus manda Samuel e a casa de Jessé para escolher um rei, né? Jessé chamou seus filhos ao sacrifício. Passou o primeiro, que era Abinadab, falou, não, o Senhor não tem escolhido este. O Senhor falou porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dos seus olhos. Deus vê o que estava no seu coração. Ele viu que Abinadab era um moço alto, forte, olhou na aparência e falou, este daqui é o rei. O Senhor falou, não tenho escolhido. Passou todos os filhos, ninguém tem escolhido. Aí Samuel falou, se acabaram os mancebos? Não, tem o menor que está do campo. Então chama ele, que não se assentaremos na mesa enquanto ele não chegar. Quando Davi foi chegando, o Senhor falou, é este daí, ungiu. E aí nós conhecemos que no capítulo 17 de 1 Samuel está registrado, né? Está registrado a luta, né, de Golias com o povo de Deus, com o povo de Israel. E ele desafiava de manhã até à tarde e mandava que viesse um homem para combater com ele. E aí Jessé mandou Davi levar os queijos, merenda para os seus irmãos no campo de batalha. Quando chegou do campo de batalha, Abinadab, quando viu ele, falou, eu conheço a maldade do teu coração, a tua presunção, tu está aqui para ver a guerra. Mas, irmão, não conhecia ele propósito
Mas quando o propósito de Deus, quando Davi escutou aquele homem afrontando o exército do Deus vivo, ele falou: quem é esse circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Né? E aí levaram ele diante de Saul, né? Saul falou: olha, este homem é homem de guerra, desde a tua mocidade tu é um moço, tu é um menino. Aí ele falou: não, quando vinha um leão para arrebatar uma ovelha do rebanho, ou um urso, eu arrancava a ovelha da boca do urso, da boca do leão, assim será esse circunciso filisteu. E aí nós conhecemos, Saul deu as suas roupas para ele, suas vestimentas de guerra, e ele não conseguia andar com aquilo, né, irmãos? Porque se ele levasse a roupa de Saul e Deus desse vitória, então a glória ia ficar na roupa. Mas, irmãos, Davi pegou 6 do ribeiro, 5 pedras, e foi descendo o monte. Ali, né, e o gigante veio se aproximando dele, e ele rodou a funda, e a pedra acertou na cabeça do gigante. O gigante caiu, ele cortou a cabeça, né, e o povo de Israel jubilou. Né? Então, ali foi a manifestação da unção. Né? A unção de Deus na vida de Davi. Né? Mas, quando nós lemos, né, a guerra não tinha começado antes, não, depois da unção, depois da queda do gigante, foi que o problema veio, que o problema se instalou. Então, a própria unção, ela trouxe os problemas. Se não fosse, se Davi não tivesse sido ungido, não tinha tido os problemas que teve, né? Ficou fugido. Depois, nós conhecemos o capítulo 18, depois que Davi venceu o gigante, foi levado para a casa de Saul, né? E Saul perguntou para Joabe de quem é filho este Macebo, né? Filho de Jessé o Belemita. Não, agora tu vai ficar comigo aqui. Agora, irmãos, mas o importante que diz que quando Davi saía para a guerra, que venceu a guerra, as mulheres começaram a cantar milhares, 10 milhares a Davi e 1 milhar a Saul. Saul ouviu aquilo, falou: só me resta, o que é que esse 10 milhares para Davi e 1 milhar para mim? Só resta para ele o reino. Aí entrou o espírito do ciúme. Aí a guerra foi instalada, né? Como nós conhecemos. A guerra foi instalada. A grande perseguição foi desencadeada contra ele. E aí Saul viu que o espírito do Senhor tinha saído dele e estava repousando em Davi. E Davi, e o espírito mau que vinha da parte do Senhor se apoderava de Saul. Aí ele mandou buscar alguém que soubesse tocar harpa. Ele não sabe de alguém que sabe tocar harpa, sei. Davi, filho de Jessé, ele toca bem, ele é valente, ele é animoso, ele é de gentil aspecto e Deus é com ele. Isso que é o importante na vida de um homem de Deus, é saber que Deus é com ele. E
chamou Davi. E Davi tocava harpa, o espírito saía, e chegou uma hora que Saul jogou a lança dele, encravou na parede, mas não conseguiu matar ele. E Saul viu, temia ele, e viu que Deus era com ele. E a palavra, irmão, ela diz o seguinte, que Davi, aonde Saul enviava Davi, Davi ia, Davi se conduzia com prudência. E aí quando nós vemos 1 Samuel, no capítulo 18, do verso 20, é o 30, ali narra que Saul falou, eu não consigo pegar Davi. Então, vamos falar para ele casar com a minha filha, Merabe, para que seja de laço. Mas aí na hora que foi para casar, foi dado para outro homem chamado Adriel. Mas aí falaram, Davi falou, Mical, tua filha, ama Davi. Então se fala com ele que eu não necessito de dote nenhum, eu necessito só de 100 prepúcios de filisteu. Né? E falaram para Davi, ó, o rei não quer dote nenhum, não. Ele só necessita de 100 prepúcios de filisteu. E Davi foi na terra dos filisteus com seus homens e matou 200 filisteus e trouxe seus 200 prepúcios diante do rei. E a palavra diz que Davi se conduziu tão prudentemente, mais do que todos os servos de Saul. E diz, e o seu nome era muito estimado. Então, irmão, a perseguição se instalou, uma perseguição ferrenha contra Davi. E Davi teve que sair de Israel. Foi para o território dos filisteus. Veja bem, irmão, veja bem, a guerra foi tão grande que ele não tinha segurança no meio do seu povo. Veja, a estratégia que Deus montou para guardar Davi. Deus escondeu ele na terra dos seus próprios inimigos. Dos próprios inimigos de Israel, foi lá dentro que Deus montou a estratégia para guardar ele. Você pode estar numa grande guerra, numa grande luta, numa grande perseguição, mas o Senhor Deus, Ele tem os caminhos para guardar aqueles que são teus. E quando nós vemos Davi, ele fala do Salmo 57, né? Da calamidade que ele estava passando. E aí ele pega seu pai e sua mãe e leva para a terra dos filisteus. E fala para o rei Gate que o meu pai e minha mãe ficam aí, até que o Senhor saiba o que há de fazer de mim. Ele estava numa guerra, irmão. Ele estava no vendaval. Ele não sabia que se ele estava no começo ou se ele estava no fim. Então, ele considerou, qualquer hora dessa, eu morro na peleja, eu morro na guerra. Então, para não comprometer o meu pai e minha mãe, então, Gad falou para Aquis que minha mãe, a minha família fica aí. Ele não sabia se a guerra tinha começado, não sabia se estava no meio ou se estava no fim.
Então tem coisas na nossa vida que estamos passando, ataques terríveis, diabólicos, vindo de todo lado, que nós não sabemos o que vai acontecer, o que vai passar. Então, irmão, a perseguição na vida de Davi foi gerada por causa da unção. Mas o Senhor guardou. Porque Deus, Ele tem suas ferramentas necessárias para guardar os que são seus. E o que eu acho bonito aqui, uma estratégia que Deus montou para guardar Davi, foi na cidade de Ziclag. Ziclag era uma cidade, politicamente era dos filisteus, mas literalmente era de Israel. Então, aonde foi que Deus preparou para guardar Davi? Em Ziclag, porque os filisteus não podiam entrar ali, e também nem os israelitas poderiam entrar, porque em parte era dos filisteus e em parte era de Israel. Então, o Senhor usou esse contexto para guardar Davi. Então, irmãos, o que podemos aprender na vida deste homem é que este homem, ele era um homem valente. Era um homem valente. Ele era um homem que nada o intimidava, que nada o punha ele para correr. Ele era valente. Não é só no sentido de guerra, de espada. Porque a verdadeira valentia não é aquela valentia de um atingir o outro com palavra. Verdadeira valentia é aquela valentia que você não abre mão do propósito. Não abre mão do propósito. Levanta o que levantar. Mas você está ali. Você não perde o foco. Você não perde o rumo. Você não perde a direção. Você não perde o alvo. Não arreda o pé daquele propósito, daquele foco. E fala que ele era um homem animoso, animado, sabe? Ele tinha um espírito de encorajamento, de encorajar um outro. Então, irmãos, Deus traz para nós hoje aqui esta reflexão. Veja aqui o que diz aqui, em 16 de Samuel, no verso 18. Vou ler aqui só o 18. Só para animar o seu coração, ou só para acalmar seu coração. Veja aqui como é que está escrito. 1 Samuel 16, verso 18. Olha aqui. Então respondeu um dos mancebos e disse: eis que tenho visto o filho de Jessé, o belemita, que sobe e toca bem. É valente, animoso, homem de guerra sisudo, em palavras e de gentil aspecto. Viu? Valente, aquele que não desiste do propósito. Animoso, ele tinha o espírito de encorajar quem estava querendo voltar para trás, né? E também é homem de guerra. Homem de guerra. Homem que desembanha a sua espada na hora que precisar.
que não foge do combate, que não foge da guerra, que não foge da luta. E aqui ele era sisudo em palavra. Era um homem, não era um homem leviano, era um homem sincero, era um homem que tinha peso nas suas palavras, que tinha peso, que tinha responsabilidade, e também ele era de gentil presença. Era um homem educado, era um homem fino. Então, irmão, só para alegrar o seu coração, só para animar o seu coração, temos que ter esse espírito de encorajar um ao outro, que estamos em tempos difíceis, tempos de guerra, em tempos de muito ataque diabólico que vem de todo lado. Então, nós vemos aqui o currículo de Davi, o currículo que ele carregava dentro dele. Primeiro, quem viu ele já falou para Saul, apresentou para ele, ó, este arpista, que é Davi, filho de Jessé, ele tem essas qualificações. Mostrou para Saul o currículo dele, querendo dizer, não foi Davi que se mostrou. Não, irmão, porque o que a pessoa é, aparece, se manifesta. Então, esta pequena reflexão aqui é para animar o seu coração, para acalmar o seu coração. O verdadeiro homem de Deus, irmão, é aquele que não desiste, é aquele que não desanima. E a coisa mais linda que eu acho de todos os requisitos, sabe qual é? Era que Deus era com ele. Este pode levantar o inferno todo contra um homem de Deus, contra uma mulher de Deus, contra um moço de Deus, contra uma moça de Deus na terra. Mas se ele tiver Deus, irmão, todo cai. Como disse Davi, ainda que um exército se levantasse, nele confiaria. Ainda que a guerra se levantasse, eu não temeria. Então, irmãos, é esta reflexão que eu venho trazer aqui no canal para os nossos queridos irmãos. E mais de 15 anos de guerra, Davi guerreando com os filisteus. Mas aí chegou na hora, né, que ele foi consultar o Senhor, porque tem tipo de guerra que se levanta, irmão, que nós temos que consultar a Deus, saber até quando vai aquela guerra. Mas aí quando Davi deixou Deus tomar as rédeas, Deus entrar na frente, aí a corda arrebentou pro lado dos filisteus. Aí a guerra terminou. É isso, irmão. Temos que estar de prontidão, preparado para toda a boa obra, para o que der e vier. Então fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.